hoje o tema é comunicação assertiva. Sim. Bom, Cristiano, me conta um pouquinho, né, qual é o teu ponto de vista, o que a gente está trazendo hoje para essa live. Ok. Bom, por que este tema aqui é importante, tá? Porque acabamos assim de conhecer já, né, a questão que os clientes muitas vezes estão na luta, tá, para conseguir ter um resultado, para ter, né, um trabalho que funciona bem. Muitas vezes está focado no ponto no ponto, né, técnico de fazer um trabalho bem feito, que sem dúvida é fundamental, mas às vezes esquecem de um detalhe muito importante, a questão da comunicação. Daí vem de encontro uma literatura muito interessante, tá? Que agora vou mostrar para vocês, tá? Certo, bacana. Vou pegar ela aqui no computador. Para o pessoal que está nos assistindo, quem nos ouve também, a gente aborda bastante essa questão de gestão também junto com os nossos clientes, né? Então, isso é bastante importante também, né? Essa questão da comunicação com o nosso cliente. Então, vamos lá, mostra um pouquinho da literatura, Cristiano. Aqui, esta literatura aqui, né, The Physiotherapy Experience in Private Practice, The Patient Perspective. O que eles fizeram neste trabalho aqui, né? Eles colocaram, né, uma questão que o paciente é o centro do nosso desafio, tá? Certo. O centro de todos os esforços, né? Então, que experiência tem o paciente? Como ele avalia a experiência que ele faz dentro, né, de um tratamento fisioterápico ou um tratamento de saúde em geral, afinal das contas. Então, o que eles fizeram aqui? Eles fizeram um estudo com um nene de 26 pacientes, entre 29 e 79 anos, né? Certo. A maioria mulheres, e aí foram buscar as principais questões para ter uma satisfação. Essa é uma coisa muito curiosa, que, em primeiro lugar, é a comunicação. Tá? Em primeiro lugar, é a comunicação. Olha só que interessante. Exato. Mas a comunicação de que forma, né? A comunicação que gera o envolvimento do paciente no processo de fisioterapia, que educa o paciente, fornecendo explicações sobre a natureza do problema, o prognóstico e o tratamento. Tá? Em segundo lugar, vem o conhecimento, entendido como o nível de habilidade e conhecimento do fisioterapeuta honesto em relação aos seus limites. Em terceiro lugar, vem a qualidade do serviço, tá? Tanto quanto os exercícios, seus conselhos que o paciente pode seguir para melhorar a vida. E aqui também, este terceiro lugar aqui, eu acho que, afinal da conta, a gente pode sempre considerar como uma comunicação, porque repassar para o paciente exercícios e conselhos é a maneira de se comunicar também, tá? Importante. É o que a gente bate na tecla, né? O paciente tem que fazer em casa, né? Algum exercício, muitas vezes acaba não fazendo. E muitas vezes isso realmente pode ser aquele ponto que ficou ali o principal como uma abordagem não tão interessante na comunicação com esse paciente, né? Sim. Então, eu fui terapeuta, eu fui também paciente. Sem dúvida, se o paciente não está entendendo o que está acontecendo ou o que vai acontecer, se não tem um esclarecimento bom sobre esta parte, ele não vai se engajar. Sim. E, assim, o trabalho do terapeuta chega até um determinado ponto. O resto é o trabalho do paciente. Se o paciente não tem engajamento porque não está convencido do que está acontecendo,
o Sim, resultado também da terapia não vai ser o desejado tanto do terapeuta quanto do paciente. Então, a interessante. comunicação efetivamente tem um papel crucial para engajar o paciente, para ele entender o que vai acontecer, o que está acontecendo, ele quer entender, tá? É Uhum. crucial ter uma conversa que proporcione para o paciente este entendimento. Legal, bacana, bacana. Então, Cristian, o que que seria essa conversa mais assertiva, né? Isso é um ponto bastante interessante, então, que a gente Ok. tem que se comunicar muito bem, mas e agora, né? Como é que a gente faz? Ou melhor, estamos fazendo certo ou não? Bom, a comunicação, ela sempre conforme o estudo que a gente está apresentando, né? Della Uhum, letteratura di Potter, Gordon, Hammer, no? The Physiotherapy Experience in Private Practice, the Patient Perspective. O que o paciente quer? Trasparência uhum, sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer. Ele quer ter alinhamento certo, de expectativa, ou seja, eu cheguei aqui para resolver este meu problema, como é que vamos resolver esta questão, né? E depois certo, tem a questão do paciente da dor. Normalmente o paciente chega com uma dor, quando a coisa está resolvida, ele acha que eventualmente ele está bem, mas eventualmente o aspecto funcional não foi completamente restabelecido. Na grande maioria dos casos, exatamente, na chega um ponto grande que ele maioria. já está mais ou menos bem, e o que ele faz? Para. Exatamente. Eu converso muito com os clientes, né, que entram em contato solicitando informações, né, como tu mesmo sabe, né, Cristiano? Muitos deles citam a evasão, né? Antes Sim, de poder terminar um tratamento, eles acabam, né, geralmente encerrando as sessões, muitas vezes, né, pelo fato de não sentir mais dor. Isso realmente influencia muito a comunicação com esse paciente. É dizer para ele, inicialmente, explicar como ele vai chegar em um objetivo, né, final, que é realmente não ter aquela possível dor, ou enfim, né, o motivo que ele buscou a fisioterapia, mas também com que ele saia de lá pronto para que essa dor não volte, para que não tenha essa recidiva, né? sim. Bastante, bastante interessante. Ok. Aí entra o conceito de comunicação assertiva. Que é a comunicação assertiva, tá? Eu peguei aqui um exemplo que agora vou mostrar para vocês eh, Certo. de como funciona a comunicação assertiva, tá? Bom, Uhum. eh, a literatura de riferimento aqui é uma literatura principalmente de vendas, né? Mas Sim. ela se presta para tudo. O livro que eu peguei esta informação aqui é o Challenger Sales, né? A venda desafiadora. E Uhum. aí eles colocam que temos três maneiras de comunicar, né? Interagir com a nossa comunicação com os nossos pacientes, entre aspas, clientes. Passiva, Uhum. assertiva e agressiva. Ok, vamos começar da passiva. A passiva subverte metas para as necessidades de outras pessoas, né? Ou seja, eu fico dependendo da outra pessoa. Ah, ele quer assim, então eu faço assim. Ele Uhum. quer que seja só assim, então eu passivamente, né, me coloco aceitando o que o paciente está querendo, né? Certo. Uhum. Permite que os limites pessoais sejam violados, ou seja, entra em uma relação mais íntima com a outra pessoa e usa uma linguagem indireta e acomodante. Então, digamos, fica na boa para
digamos assim, para não ter um confronto sobre aspectos que eventualmente seria necessário. O que acontece? Sim. Que até que as coisas vão bem, beleza, mas sendo que a coisa não está assertiva, ao primeiro problema, o relacionamento vai quebrar. Porque não foram estabelecidas regras e critérios de comportamento. Aí vamos ver o outro lado, a agressiva. A agressiva persegue objetivos à custa do profissionalismo, ataca os limites pessoais de outros, usa linguagem antagonista. Ou seja, aqui é exatamente o oposto. A pessoa que te pressiona para fazer exatamente o que ela quer, o terapeuta que não fica na discussão com o paciente, né? Fala, esse ponto tu tem que aceitar, tá? E tem uma linguagem também pouco disposta a interagir de maneira assertiva, né? De maneira de ter interação de ambos os lados. Aí, finalmente, temos a conversa assertiva. Persegue diretamente objetivos em forma construtiva, defende seus próprios limites, usa uma linguagem direta. Ou seja, a conversa assertiva diz assim: qual é o teu objetivo? Ok, este é o objetivo que nós temos juntos, certo? Certo, interessante. Para chegar até lá, temos que fazer esta etapa. E depois vamos ver a que ponto estamos, ok? Ed é uma conversa que implica ter um tom de certeza, um tom de confiança. O tom de confiança é crucial, porque se tu não tem um tom de confiança, a outra pessoa não vai entender que tu sabe realmente como resolver este problema. Ela acha que tu está incerto. Por isso sem falar que hoje... Às vezes é pior ainda, né? Exato. Porque a conversa assertiva, se tu tem aquela confiança da conversa, tu mostra autoconfiante do que tu está fazendo, eventualmente tu vai expor também os teus limites, eu chego até aqui, tá? A pessoa confia no que tu está fazendo, tá? E tem uma questão, na conversa assertiva, quando tu trabalha com confiança, lógico que tu pode encontrar objeções do outro lado. Ah, mas eu não sei se isso está certo. Ah, mas isso é caro para mim. Ah, ok. Tu, numa conversa assertiva, não vai contornar as objeções. Tu vai encarar as objeções de maneira objetiva. Perfeito. Ok, entendo perfeitamente. Me explica um pouco melhor sobre esta sua dúvida e que quero encontrar um ponto de encontro. Tá? Então, esta é uma conversa crucial. Né? Este é o conceito de conversa assertiva, justamente para melhorar a comunicação com o paciente, que, como vimos no começo da live, é o ponto número 1 para gerar uma boa experiência e um sucesso nos tratamentos. Bacana, muito legal. Ainda mais hoje, né, Cristiano, que a gente fala com os pacientes vindo aí sempre com aquela busca inicial no Google, né? Sim. Então eles acham que já tem um pouco de certeza, de conhecimento, muitas vezes eles estão numa direção certa, mas ainda não tem aquele aprofundamento. E aí se a gente vier com uma conversa batendo de frente, dizendo não dizendo que isso está errado, mas simplesmente ignorando o que ele fala, pode não acabar, né, numa situação tão interessante, porque é o menor momento de desconforto, né? O paciente já não vai se sentir bem. São mais preparados, né? Exatamente. Esse, né, já tendo procurado ou eventualmente já passando para outros profissionais, tendo uma outra consulta. Então, assim, eles chegam bem mais preparados, né? Sem dúvida. E aí a conversa assertiva tem que ser fundamental. Tá? Confiança. Exatamente.
mente estabelecida, clareza, etc. Uhum. Sim. Interessante, interessante. Por outro lado, né, como a gente estava falando, né, além dessa a conversa quando é muito passiva e vai muito de encontro ao, não digo de encontro, mas, né, acaba relevando demais, e não, né, vou fazer alguma coisa, enfim, que a gente vê que tem bastante gente que ainda, né, trabalha dessa forma, aí também a gente acaba não tendo o sucesso esperado, que é, então, da comunicação de fato assertiva. Saber dosar é bastante importante. A pesquisa mostra, né, Cristiano? Sim. Eu percebo muito, né, pelo relato de clientes que a gente conversa, que realmente na pesquisa lá o ponto 2 e o 3, né, que ficaram, que era a questão do conhecimento e das técnicas utilizadas, né, muitas vezes são os pontos principais pelo foco do fisioterapeuta. Né? Dificilmente Sim. alguém chega e diz, olha, eu tenho uma boa comunicação, eu trabalho a minha comunicação com o meu paciente. Então, muito Sim. bem colocada essa situação. Sim. Exatamente. Sem dúvida, para que tipo de ferramentas podemos ter para ter uma conversa assertiva com os nossos pacientes? Importante. Antes de tudo, dados. Se eu meço, eu tenho uma medida, tu não tem como fugir da medida. Sim. A medida é uma coisa assertiva, porque aquela ali é a medida. Eu estou melhorando ela, está piorando ela, certo? Então, a conversa assertiva com dados é muito facilitada, gera uma clareza na comunicação crucial e depois uma documentação também para o paciente ter um engajamento depois. Tá. Claro. Dados são extremamente importantes para ter um baseamento para uma conversa assertiva, porque depois podemos estabelecer, como colocamos lá no começo, uma meta, um objetivo, tá? Um objetivo para o nosso tratamento. Tá. Dados, sem dúvida, é uma coisa. A segunda coisa Importante. é ter uma documentação, né? Entregar também uma documentação, entregar alguma coisa. Eu teve um tratamento não muito tempo atrás, né? Foi lá, me tratou, não me entregou nada, Até preencheu uma ficha, não me deu uma ficha para mim, não me deu um acompanhamento desta ficha para mim, né? E aí, esta coisa, claro, o paciente pega a ficha, olha 2 vezes, depois se esquece, mas ele tem aquele momento que vai ler o que está, e aquilo ele cria um engajamento. Então, uma documentação, melhor ainda se tem uns dados em cima, né? Porque os dados ajudam a criar, a estabelecer objetivos em uma conversa mais assertiva. Essas duas coisas, sem dúvida, são 2 ferramentas para ajudar a entrar numa conversa assertiva. Outra questão crucial, com um dado na mão, quando a gente está acostumado a ler dados, tá? Vai já com uma confiança diferente na conversa com o paciente. Porque o dado, tá, alimenta a tua confiança, porque tu tem um baseamento para o que tu está falando, não fica no empirismo, né? Certo? Exatamente, perfeito. Sim. Interessante essa colocação, Christian. Eu vi aqui só, deixa eu interromper um segundinho, eu vi que entrou uma pergunta do Haroldo. Haroldo, boa noite, o que vocês acham da avaliação de tornozelo durante a corrida? Ah, tá, é uma pergunta um pouco mais dedicada à questão da corrida. Certo. Só passando um pouquinho, né, a gente vinha nessa sequência de lives falando sobre corrida, a gente até tem bastante material já nos nossos canais. Quem sabe a gente pode ainda, nas próximas lives da corrida, entrar um pouquinho nessa questão de tornozelo, né? Se o Haroldo quiser, depois pode mandar sugerindo algum assunto, algum ponto principal, alguma dúvida dele, que a gente já pode abordar nas próximas lives sobre o assunto também, né? Certo.
Haraldo, Retomando o que várias eles... lives falando de assuntos relacionados ao tornozelo na Bastante, mas bastante. Dá uma um procura. assunto que nunca para de ser tratado e sem dúvida vai ter Exatamente, mais lives sobre esse assunto. exatamente. Voltando ali, Cristiano, quando tu falou da questão, né, da comprovação de dados, né, trazer algum material para o nosso paciente na hora de traçar esses objetivos, as metas com ele, a questão, assim, muitos nossos clientes relatam assim, olha, eu sei o que fazer, eu vejo, né, só que muitas vezes me falta esse dado na mão. Então isso é realmente uma realidade muito grande, principalmente para quem está iniciando nessa, nessa questão, às vezes, da avaliação, né? Sim, o dado alimenta de novo a certeza tanto do paciente quanto do terapeuta, tá? Assim, para convencimentos, eu falo agora, né, a minha experiência também nas vendas, né? Chegar com Sim, certeza e convencimento na conversa com o cliente, com o paciente, é crucial. Se nós estamos com, talvez, pode ser, muito vagos, estamos passivos, tá? Muitos vagos, o paciente não confia. Eu me lembro sempre do meu pai, que ele, né, passou por várias cirurgias de joelho, até que, enfim, uhum, encontrou um cirurgião que conseguiu fazer um trabalho bom. E aí ele me falava sempre, Cristian, quando tu vai no médico, se ele começa a falar uma, duas, três vezes, talvez pode ser, muda imediatamente, porque ele não sabe o que vai fazer. Tá? E aí eu me lembro de uma experiência que eu tive com o meu filho. Eu cheguei lá, da um cirurgião um pouco máximo. O primeiro, na consulta, era talvez, pode ser, provavelmente, vamos ver. Outro, cheguei lá, abri um PowerPoint e me falou, e os casos assim, funcionam assim, assim, assado. Eu trato assim, assim, assado. É bom para vocês? Eu saí da lá e falei, pelo menos tem as ideias claras. O outro era talvez. Aí, exatamente. daqui, ele acertou. Então, era a certeza que ele tinha na mão. Tá? Eu senti uma pessoa certa a pegar meu filho, a tratar meu filho. Sem aquela certeza ali, eu não sei se eu... Né, o outro, eu fiquei muito na dúvida. Eu saí da lá, não sei. Chegamos isso daqui, abriu o PowerPoint, eu faço isso. Tá? Mas não fui agressivo, fui assertivo. Sim, Tá? O objetivo é este aqui, eu trabalho desta maneira aqui. Vai dar certo? 95%. trazendo dados mais uma vez, né? 95% dá certo, 5% não deu certo. Aí tu Que sabe bacana. um risco, mas um risco de 95% é um risco já razoável, né? Então, isso, ele teve dados, ele me mostrou casos clínicos, ele me mostrou o procedimento, foi muito assertivo, como me explicou tudo, entendeu? O outro não tinha na apresentação, falava talvez muito incerto, tá? Então, Sim, a certeza é o ponto crucial. De novo, a comunicação vira o instrumento número um, porque o terapeuta chega até um determinado ponto, o resto é o paciente que tem que complementar. Se o paciente está engajado, perfeitamente. o resultado é de uma maneira, se o paciente não está engajado, é um outro resultado. Isto acho que Exatamente. todos os profissionais da área da saúde sabem muito bem. E a busca, muitas vezes, pelo profissional, né, muitas vezes, por uma questão de vaidade, ou enfim, né, uma questão de querer atender mais gente, é o do profissional tentar resolver o problema o mais rápido possível, né, é trabalhar de uma forma ágil. Quanto mais engajado tiver o nosso paciente, quanto mais ele trabalhar
também com exercícios em casa, enfim, né? Quando tem essa boa comunicação, mais rápido vai ser o, o mais rápido vai ter o objetivo atingido, né? Que foi traçado junto com o fisioterapeuta, né? O educador físico também. Sim. Claro, quando tu trata atletas, tá, que trabalham também de maneira mais profissional, quando tu fala para eles tem que fazer exercício tal, normalmente eles fazem até 2 vezes, né, para tentar recuperar rápido. A maioria das pessoas não é assim, tá? Eles fazem porque eles têm que fazer, se alguns não fazem, quando chega depois, eventualmente, aquela questão que já colocamos, que passa um pouquinho a dor, o que eles fazem? Encerram, né, os tratamentos mesmo, não tendo alcançado um resultado funcional certo, tá? Exatamente. Este aqui é bem comum. Tá. Uhum. Quando a gente fala também, agora pensando um pouco pelo outro lado, por exemplo, o ortopédico, neurológico, quando muitas vezes o familiar está presente, né? Quando às vezes é uma patologia que impede, às vezes, o paciente de ter uma autonomia total, aí essa conversa tem que ser bastante direcionada também para a família, porque muitas vezes tu precisa trabalhar em casa também. Se tu não tiver essa boa conversa, essa boa comunicação, vai ser a mesma coisa, né? O familiar não vai poder, não vai conseguir Pior auxiliar. ainda, porque nem Exatamente. né? Pior Se ainda. torna, exatamente, se torna um telefone sem fio, né? Acaba comprometendo bastante. O engajamento dos familiares é um assunto bastante complicado, sem dúvida. E se Exatamente. ter uma conversa assertiva, fica complicado. Sim.